que aqui estão conosco, vocês que nos visitam, vocês que são da casa. Não tinha como eu trazer uma palavra diferente dessa que nós vamos trazer hoje. Exatamente hoje, domingo, 31 de outubro. Não tinha como ser outra palavra. Sabe o que nós comemoramos hoje? Aí uma pessoa disse, é o Halloween. Não. Esse negócio é do diabo. Festa das bruxas, comemorar um negócio de morte. Que conversa. O negócio é do diabo. Nós estamos hoje comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Exatamente hoje. Não é isso? Exatamente hoje, 31 de outubro. 31 de outubro de 1517, meu irmão. 1517, 31 de outubro, já ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus, depois de ler e reler, e o Espírito Santo falar com Martinho Lutero, olha só, Romanos capítulo 1, Paulo escreve a partir do versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu, depois e também do grego, e aí estamos nós aqui, irmão, glória a Deus por isso, salvação também para o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quantos justos tem aqui nessa noite? Quem pode dizer comigo assim, o justo viverá por fé? Todos juntos, 1, 2, 3, o justo viverá por fé, aleluia, é assim que a gente vive, irmãos, é assim que a gente vive por fé, o justo viverá por fé. E aí, 1517, na igreja de Santa Maria, naquele púlpito da igreja, lá em Wittenberg, lá na Alemanha, Martinho Lutero, ele já tocado ali pelo Espírito, direcionado, entendendo que realmente a salvação, ela não vem pelas obras, a salvação não posso comprar. Se ele se revolta contra as indulgências da igreja católica apostólica romana, e ali, naquela data histórica, ele vai e prega as 95 teses na porta da igreja, né? Dizendo tudo aquilo que era contrário o que a igreja católica apostólica romana dizia na época que era para ser feito, e ali, não só a igreja, mas também outros vendedores, outros mercadores, camarada na própria cidade, na própria região, né? É o Tisel, né? Ele vendia indulgências e dizia assim, se você deixar aqui uma moedinha de prata ou de ouro, o que quer que seja, aqui você está livre do seu pecado. Não tem base, não é isso que a Bíblia fala, não é dessa forma. Eu não compro a minha salvação, eu não compro o perdão dos meus pecados, eu fui comprado por Deus. Eu não compro, eu fui comprado, você foi comprado por Deus. Nós fomos comprados e o preço pago não foi nem prata nem ouro. O preço pago foi o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio a essa terra, morreu morte de cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Mas gerou ali, não foi algo que ficou só o Wittenberg, graças a Deus. Rapaz, o Papa Leão X, Papa católico da época, Leão X, mandou ele se retratar publicamente, dizer que estava errado. Eles, não vou. O imperador Carlos V mandou ele se retratar, não, porque a Bíblia diz assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E ali, passaram alguns anos, ele foi excomungado da igreja, mas não interessava mais, porque ele já tinha tido um encontro real com Jesus, a vida dele tinha sido transformada. E ali começa o quê? Ali começou a chamada reforma. Querido, olhe, nós não somos protestantes, nós somos filhos de Deus, nascidos de novo. Quantos filhos de Deus tem aqui? Mas existe uma coisa e fica bem clara, nós somos herdeiros dessa reforma. Quem diz amém? Querido, nós somos herdeiros, nós herdamos o conhecimento. Olha só, não tinha Bíblia como nós temos hoje. O primeiro livro impresso do mundo por Gutenberg, onde? Também lá na Alemanha. Qual foi o primeiro livro impresso? Uma Bíblia.
Meu irmão, a Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia está afirmando que o justo viverá por fé. E a Bíblia está afirmando que Deus tem algo maior para mim. E a Bíblia está afirmando que Deus tem algo maior para você durante essa semana, durante esse mês. Ei, querido, levante essa cabeça. Levante essa cabeça. O Senhor Jesus já venceu por mim e por você. Entrei pela porta, que é Jesus, aleluia. Agora começa uma transformação de vida, uma transformação de mente. Não somos mais governados pelos nossos sentimentos, nem pela notícia falsa, não. Nós somos governados pela palavra. Nós somos governados por aquilo que Deus afirma ao nosso respeito. Nós somos governados por aquilo que Deus diz ao nosso respeito. As pessoas gostam, muitas vezes, de colocar apelidos que depreciam o outro. Ou então, muitas vezes, cometemos erros e somos marcados pelos erros. Olha, fulano de tal, aquele que fez aquilo, aquela que fez aquilo. Não, Deus não olha para mim e para você dessa forma. Deus não nos marca dessa forma. Deus chama você de filho e Deus te abençoa. Deus chama você de filha e Deus tem um projeto maravilhoso para a minha vida, para a sua vida, para aqueles que nele esperam. Quantos esperam em Deus aqui? Querido, eu estou esperando em Deus e Deus vai fazer algo maravilhoso ainda esse ano. Metade da igreja está com fé. Eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso ainda esse ano. Amém. Ele já começou. Ele já começou. Por que ele já começou? Porque eu vivo por fé. Posso não estar vendo agora, mas nós vivemos por fé. Quantos aqui vivem por fé? Meu irmão, a gente vive por fé. Nós não somos movidos pelo que o mundo fala, pelo que o jornal fala, pelo que o Instagram fala. Nós somos movidos pelo que a palavra de Deus nos afirma. E aí já não é mais fala, é afirmação. Somos movidos pelo que a palavra de Deus afirma ao nosso respeito. Vivemos por fé. E ali desencadeou algo que inundou o mundo inteiro. A reforma ela tinha a base, dizia assim: vamos rejeitar tudo aquilo que não é bíblico. Tudo aquilo que não é bíblico e ficar somente com a palavra. Querido, a palavra de Deus ela é suficiente para transformar a sua vida. A palavra de Deus ela é suficiente para transformar os seus sentimentos, para transformar a sua família, para transformar seu negócio, para transformar a sua saúde. Ela é suficiente para transformar a sua casa. Ela é suficiente. Essa palavra é suficiente. Essa palavra é poderosa, porque ela é do céu para a terra. Aleluia. Foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. E queria que fosse escrita por quem? Por bicho, pelos anjos. Tinha que descer do céu. E aí, quem disse que ela não desceu do céu? Ela foi gerada no coração do Pai. A palavra foi gerada no coração de Deus. Agora, claro que se é para homens, Deus ia usar o quê? Homens. Se é para pessoas, Deus ia usar quem? Pessoas. Deus ia ungir, ele ungiu pessoas para que escrevesse a palavra. E essa Bíblia ela é fantástica, querido. Você que está aqui visitando a gente, ou você que já é crente, você que não sabia disso, guarde isso, guarde a palavra, a Bíblia. Essa palavra é inerrante, essa palavra que é poderosa, essa palavra que mudou a minha história, que mudou a história de tantos aqui. Ela foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos, olha, 1.600 anos. Por homens de culturas totalmente diferentes, vivendo em épocas totalmente diferentes. O que falar, por exemplo, de Moisés? Moisés, um príncipe do Egito, os primeiros 40 anos da vida dele no Egito, aprendendo tudo sobre a filosofia, sobre a cultura do Egito, mas não somente do Egito, de outras culturas, porque o Egito dominava. Camarada extremamente inteligentíssimo, estrategista, general, sabia lutar. Passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e os outros 40 anos caminhando até a terra prometida também no deserto. E lá no deserto, Moisés escreve o Pentateuco. Sabe o que é o Pentateuco? Os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés, o legislador, escreveu, querido, vê só, quanto da nossa, por exemplo, da nossa Constituição, a Constituição brasileira, a Constituição norte-americana, é baseada, sabe onde? Na Bíblia, na palavra de Deus, nessa palavra que não falha, essa palavra que é perfeita. Na Bíblia, escrito por Moisés, escrito por um homem extremamente também inteligente, um homem fino, Daniel.
Daniel na Babilônia, na corte de tantos reis, Nabucodonosor, Ciro, tantos outros, que escreveu o seu livro Daniel, o livro do profeta Daniel, um cara extremamente inteligente como Moisés, mas também o Espírito Santo inspirou o boiadeiro Amós, inspirou o que falar do médico Lucas, o que falar do apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, um homem extremamente culto, conhecia o hebraico, conhecia o grego e outras línguas da época, um homem extremamente capaz. Deus, ele unge quem ele quer, na hora que ele quer, de acordo com o que ele quer, porque ele é Deus, ele governa todas as coisas. Você acha que Deus foi pego pela pandemia? Você acha que Deus foi pego de surpresa pelo que estão querendo fazer aí no mundo? Deus está no governo de todas as coisas, Ele está sentado no alto e sublime trono, mas Ele permite que as coisas aconteçam. Ele permite. Há uma permissão de Deus, aleluia. 1600 anos, homens em culturas e lugares diferentes. E sabe por que essa palavra é perfeita? Porque ela se completa. Ela se completa. Aí vai vir o Novo Testamento, os evangelhos contando a história do Filho de Deus, Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João. E Jesus vai falar sobre, por exemplo, os livros da lei. Jesus vai falar sobre Salmos. Jesus vai falar sobre os profetas maiores, os profetas menores. Jesus vai falar sobre tantas coisas. E vai ficar relatado ali nos evangelhos, o livro de Atos, a história da igreja, as cartas de Paulo, as cartas da prisão. A Bíblia é perfeita. O que falar de João na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse? Meu Deus, que perfeição! Por isso que a Bíblia é perfeita. Ela não precisa de complemento algum, não precisa de ajuda nenhuma. Tudo que eu preciso está na palavra, tudo que você precisa está na palavra. Agora, sabe o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar, aleluia. A gente tem que buscar aquilo que está no coração de Deus. Quem estava aqui domingo passado no culto das 18 horas, onde eu preguei? Domingo passado, quem estava aqui? Levanta a mão. Lembra do primeiro tema da mensagem? Primeiro tópico foi o quê? Busca o profético. Sabe o que é o profético? Não é buscar um profeta. Assim te diz o Senhor, receba a chave. Aí eu gosto de dizer, a chave de fenda para apertar, meu irmão. Precisa de aperto. Que palhaçada. Oxê. Vai atrás de fulano, não, porque tem uma igrejinha ali, não sei aonde, tem uma igrejona lá, não sei aonde, não sei quem. Liga para mim, diz o que é que tem para mim. Tem palavra de Deus para mim hoje? Tem. Arrependa-se e crê no evangelho, vá se converter. A mulher chegou para mim depois de um culto: pastor, qual é a palavra que Deus tem para mim? Aí eu, como é? Eu acabei de pregar, irmão. Como é? Qual é a palavra que Deus tem para mim? Tem uma palavra para você, da parte de Deus do céu, sabe qual é? Arrependa-se e crê no evangelho, vá se converter. Não volto mais aqui, Deus abençoe. Oxê, fica procurando um outro. Busca o que tem no coração de Deus. Busca o que tem no coração de Deus. Quando você busca o profético, que está lá escrito, o dom de profecia é para todo mundo. O dom de profecia não é para você ficar falando, não. É para você conhecer o coração de Deus. É o profético, é você ir para o secreto do seu quarto e você gerar intimidade com Deus. E Deus revelar o que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para tudo isso. Quem diz amém por isso? É assim, meu irmão, é no secreto. Você vai lembrar que eu ministrei que no secreto Deus revelava a Eliseu as astúcias de Ben-Hadad e o exército de Israel não caíam nas emboscadas. Por quê? Porque Eliseu tinha comunhão com Deus, ele sabia, ele tinha os olhos espirituais. É isso que eu e que você, nós precisamos buscar Deus, buscar o que está aqui nessa palavra. Não é para ler como um jornal, para você meditar, como se fosse um ruminar da palavra no seu coração. Meu querido, para que eu e você pudéssemos ter essa palavra de Deus hoje, para que eu pudesse ministrar a você, muito sangue foi derramado lá atrás. Muito sangue foi derramado. Sangue dos nossos irmãos da igreja primitiva lá no Coliseu Romano, entregue às feras. Sangue de irmãos entregues em outras arenas romanas para a diversão dos perversos, sendo ali massacrados por espadas. Homens e mulheres que morreram no passado porque não negaram a Jesus, porque não negaram essa palavra. Homens que foram cerrados ao meio, das suas partes íntimas até o seu crânio, cerrado, mas não negaram a Jesus.
mas não negaram a Jesus, para que hoje a gente pudesse ter liberdade aqui, para que hoje a gente pudesse falar dessa palavra para você como eu estou falando. Quantos quiseram apagar a Bíblia? Quantos quiseram queimar a Bíblia? O regime nazista quiseram queimar as Bíblias, acabar com as Bíblias da Alemanha, que depois acabaria com as Bíblias de todo mundo. Mas ficou no meio do caminho, tentou, apenas tentou, porque passarão os céus e a terra, e a minha palavra não passará, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você vai aplaudir a Jesus é com vontade, velho, senão é para Jesus. Glória a Deus, para Jesus, graças a Deus, palavra. E aí, quiseram acabar, quiseram queimar. O filósofo John Locke disse que Deus não existia, que esse negócio de Bíblia ia acabar, não ia durar 100 anos. Morreu louco, internado em um hospício de Londres, na casa onde John Locke morava. Sabe o que foi? A Sociedade Bíblica Inglesa comprou a casa e começou a prensar Bíblias dentro da casa do homem que dizia que a Bíblia, que o Evangelho ia acabar. E ele morreu louco. Tantos outros. A palavra de Deus permanece. Palavra de Deus, por isso que alimenta, por isso que traz sustância para mim e para você. Você precisa ter comunhão com Deus, você precisa mergulhar. A gente adorou aqui, ó. Eu vou mergulhar nas águas do Espírito. Sabe o que é isso? Eu vou mais além. Deus tem algo além para você. Deus tem algo muito além para a sua vida. Muito além para a sua vida. Está disponível, basta você e eu a gente buscar. Basta nós buscarmos ao Senhor. Basta nós buscarmos a Deus. E aí Martim Lutero, reforma, passaram-se os anos, e aí ficou conhecida, né, as 4 primeiros, né, sola scriptura, somente a escritura, sola gratia, em latim, somente a graça, soli fides, somente a escritura, somente a graça, somente a fé. Diga comigo, somente a escritura, somente a graça, somente a fé. Aleluia. Aí em 1934 foi incorporado somente a Deus glória. Soli Deus glória. Somente a Deus glória. Então somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente a Deus glória. Passaram-se mais uns anos em 1934 e aí chegou o final. Somente sola Cristo, somente Jesus, aleluia. Arrepiou, meu irmão, só Jesus. Somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória, somente Jesus, somente a escritura, aleluia. E por isso que a gente está aqui pregando essa bendita palavra. Você que precisa de respostas, você vai encontrar todas as respostas para o seu coração na palavra de Deus. Hebreus vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem, aleluia. A palavra é suficiente, querido, para responder todas as suas questões, todas elas. Desde que porque você nasceu, para onde você vai. Isso é básico, velho. Isso é propósito de Deus, tem que entender isso. Tem muita gente que está vivendo, que tem muito recurso, tem muito dinheiro, mas não sabe por que está aqui, está vivendo sem propósito. Vivendo sem propósito. Vive uma vida vazia, que precisa de algo naquele minuto para poder preencher o vazio. E Deus não. Em Deus nós saímos daqui de tanque cheio. Quem diz amém por isso? Vamos passar a semana, vamos sair de coração cheio, vamos sair aqui alimentados pela palavra. Quem tem Jesus amanhã na segunda-feira, né? Quem não conhece Jesus diz o quê? Nossa, segunda-feira, pior dia da semana, meu Deus, que tristeza, vou para o meu trabalho, vou para o ponto de ônibus, meu Deus, que canseira. A gente não, a gente sai daqui ativado pela palavra. Senhor,
Senhor, muito obrigado por mais uma segunda-feira. Meu Deus, e amanhã é dia 1º de novembro. Glória a Deus. Vamos começar mais um mês, mais uma estação da nossa vida. Vamos embora. Vamos para o trabalho de pé, de ônibus, de transporte, do que quer que seja. Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Pai, muito obrigado pelo meu estudo, foi o Senhor que me deu. Pai, muito obrigado que eu vou para a minha empresa. Hoje o negócio não está muito bom não, mas eu sei que vai mudar. Eu já estou vendo a mudança. Eu vivo por fé, não vivo por vista. Eu vivo por fé. Senhor, muito obrigado. Eu saio daqui ativado por essa palavra. Porque o justo viverá por fé. E é por fé. Quem estava no primeiro culto não pode responder não. Você entra na história comigo. O que é que eu tenho na minha mão? Aqui é uma folha, né? Mas nessa historinha aqui não é uma folha. Isso aqui é uma semente. Diga assim, uma semente. Então o que é que o pastor Murilo tem na sua mão? O que é que eu tenho na minha mão? Vou perguntar não, o que é que eu tenho na minha mão? Eu não tenho uma semente não, meu amigo. Eu tenho aqui uma árvore. O que é que eu tenho na minha mão? Não, eu tenho uma semente que gera uma árvore que deu muitos frutos. O que é que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho uma semente que gerou uma árvore que deu muitos frutos e que gerarão outras árvores. Então, na minha mão aqui, por fé, eu não tenho uma semente. Na minha mão aqui eu tenho uma floresta inteira. Na minha mão eu tenho um terreno fértil. Eu tenho aqui algo que vai florescer, algo que vai crescer, algo que vai germinar. Sabe o que é essa semente? É o que o Senhor está te entregando na tua mão nessa noite. Sabe que semente é essa? É a semente da bendita palavra de Deus. Então essa semente vai crescer, essa semente vai prosperar, vai germinar e vai dar fruto. Sabe por quê? Porque eu não vejo uma semente, eu vivo por fé e não por vista. Quem está comigo? Quem está comigo em nome de Jesus? É só entregar no altar do Senhor. Glória a Deus, irmão. Oxi, meu irmão, a gente vive por fé. E aqui a gente recebe essa palavra que diz que nós vivemos com propósito. Se você não descobriu qual é o propósito da sua vida, vá para o joelho no chão, pergunte ao Pai, vá para o profético. Pastor, o que é isso, profeta? Está falando de novo nisso. É você conhecer o coração de Deus de tal forma que Ele vai dar direcionamento. Querido, nós temos olha, isso é muito forte. Isso é frase de Instagram, velho. Isso é muito forte. Nós temos no nosso coração algo capaz de mudar, sabe o quê? O futuro. Mudar o futuro. Sabe o que é que muda o futuro? É uma palavra de Deus. É uma palavra profética. É um direcionamento do alto. É algo que Deus vai me entregar nas minhas mãos, nas suas mãos, para que você possa crescer, para que você possa prosperar e o nome dele seja engrandecido, que você possa viver bem. O que você tem gerado no seu coração? O que você tem gerado no seu coração? A boca fala que o coração está cheio. Se você tem gerado fé no seu coração, Deus abençoe. Você só tem liberado palavras de fé. É como se fosse uma incubadora. Uma incubadora. Tenho fé. Dentro de um peixe fêmea tem um grande cardume. Milhares de peixes. Dentro do meu coração, dentro do seu coração, tem algo muito grande da parte de Deus para você. Que é isso, pastor? É palavra de Deus. Quem está comigo? Quem está comigo? A Bíblia é perfeita e sem limitações. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 19, versículo 7. A palavra de Deus tem princípios eternos para a vida prática. Princípios eternos para a vida prática, para hoje. Como é que você tem vivido os seus dias? Pastor, triste, oscilando. Triste demais. Pastor, tem dias que eu não estou nada bem. Tem dias que, olha, eu vejo o jornal, é só desgraça, é só isso, é só aquilo. Eu estou vendo que as coisas não estão muito boas. Ei! Filtre aquilo que você está ouvindo, pelo amor de Deus. Filtre aquilo que está entrando no seu coração. Porque da mesma forma que a fé é contagiosa, o medo também é contagioso.
palavras de medo, de derrota, palavras de que não, meu irmão, não quer nem conversa, quer nem saber. Pastor, o senhor é alienado? Sou não, eu escuto notícias verdadeiras e gero fé no meu coração que Deus está no governo e nós estamos aqui para fazer as nossas escolhas corretas. Escolhas corretas. Se você está sendo dominado pelos seus sentimentos ou por palavras negativas, é porque você não entendeu nada ainda do que é transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. A vida com Deus é uma vida de transformação de entendimento, onde eu não passo a ser governado pelos meus sentimentos, pelas minhas dores, pelas minhas crises, pelos meus achismos. Eu não sou governado por isso. Ei, homem, você não é governado por isso. Ei, mulher, você não é governada por isso. Porque se você for governada por isso, você vai ser aquela mulher louca, a doida. E se você for governado por isso, homem, você vai ser um homem ruim, mau. Isso não governa mais o coração do Filho de Deus, não. Agora eu não vivo mais pelo que eu estou ouvindo, eu vivo pelo que está no meu coração, que vem do alto, eu vivo pela palavra. Eu vivo pela palavra, a minha mente está sendo renovada. Então o que governa a minha vida, o meu coração, são os mandamentos do Senhor. São palavras de paz e não de mal. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu publiquei essa semana, esperança. Quem aqui tem esperança de dias melhores? Eu tenho esperança de dias melhores. Quem aqui já vive dias melhores? Diz amém, irmão, pela fé. Levanta a tua mão aí, vaso. Esperança, a origem da palavra é como se fosse uma curva. Depois dessa curva, há algo novo de Deus. Então eu tenho esperança, a curva já está sendo feita, já foi tangenciada, já estou chegando aqui no final e já vou para a reta aqui, ó, que vai me dar o caminho do pódio, da vitória. Eu tenho esperança, você tem esperança, e a palavra de Deus nos transmite esperança. Porque afinal de contas, a palavra veio do céu para a terra. Quem diz amém por isso? Por isso que a gente tem que decidir viver por fé, irmão. Foi o que nós lemos agora em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça do princípio ao fim pela fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Aleluia. Mas pastor, o justo, a gente não tem justiça no Brasil. A justiça está deturpada. Não é só no Brasil não, no mundo todo. E não é só hoje não, em eras antigas também estavam. Mesmo assim o povo de Deus continuou firme, caminhando, seguindo. Eu vivo por fé. Eu aprendo a viver pela fé. Estou falando para vocês desde o início dessa palavra. A fé promove o seu futuro. A fé cria o inexistente. Eu acabei de dar aqui o exemplo para você. A fé traz luz ao invisível e gera esperança. Aleluia. Quem vive pela fé caminha em lugares inéditos. Quem vive pela fé caminha por novos lugares. Não tema caminhar por novos lugares. Tem um texto que eu acho fantástico, irmão, poderoso. A Ari já sabe qual é. Josué capítulo 3. Meu Deus do céu, eu já preguei sobre isso para vocês. Quando Deus dá ordem para Josué, diz assim: Josué, ei, junta aí o povo, manda os levitas levarem a arca a 900 metros de distância. Josué, vocês vão caminhar por caminhos que vocês nunca andaram. Mas pode ir na bênção. Se eu estou na frente, é só você seguir. Nós vamos caminhar por caminhos inéditos, mas se Deus está na nossa frente, eu não vou temer. Se Deus está à frente, não vamos temer. Ei, geramos isso pela fé. Deus está na minha frente. Nunca trilhei esse caminho, nunca vivi isso. Nunca tomei essa decisão. O que fazer? Deus me orienta, aleluia. Deus me mostra o que é que eu tenho que fazer. Qual a decisão tomar? Senhor, mostra do céu a decisão para a terra. Comece a gerar em nome de Jesus aquilo que Deus tem no coração dele, para o seu coração, para esses dias, aleluia. Quem diz amém por isso? Eu aprendo por essa palavra que eu tenho que buscar, aleluia, intimidade com o Espírito Santo de Deus, e que eu tenho que ter um compromisso pessoal com Jesus. Um compromisso pessoal com Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Viver aqui, eu vivo para Cristo. Viver é Cristo. Viver é Cristo. E o morrer é lucro. Quando chega a hora? Quando chega a hora, meu irmão, eu tenho uma certeza. Eu tenho uma certeza. É fechando os olhos aqui e abrindo para uma eternidade com Deus. Meu irmão, eu vou para o céu, velho. Eu vou morar no céu. Quem aqui tem essa certeza? Quem aqui tem essa certeza? Eu vou morar no céu, meu irmão. Tudo bem, que demora aí uns anos para frente. Bem para frente. Para frente, muito para frente. Mais para frente ainda. Porque eu tenho muito para viver. Você tem muito para viver. Você tem muito que empreender. Você tem muito que construir. Você tem muito a quem influenciar. A vida do crente tem que ser uma vida de influência. Mas não é influência para o mal, é influência para o bem. Não somos influenciados, somos influenciadores. E no decorrer da história era assim. Sabe quem influenciou o mundo antigo? Sabe quem influenciou? Os servos de Deus. Sabe quem fez uma revolução cultural do bem? Sabe quem foi? Os filhos de Deus. As grandes universidades foram inauguradas por pessoas tementes a Deus. Os grandes cientistas tementes a Deus. As grandes mentes tementes a Deus. Querido, você tem que ser o melhor onde você estiver, porque lá você está representando Deus, porque você é filho de Deus. Você é um advogado amanhã, meu irmão, vou fazer a melhor peça para entregar, para digitar lá, para entrar na justiça, vou dar o meu melhor. Você é um médico, cuide da melhor forma dos seus pacientes. Você é um empresário, cuide bem daquilo que Deus lhe deu, peça a estratégia do céu. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não faça de qualquer jeito, vai não, faça de qualquer jeito não. Quem faz de qualquer jeito é quem não conhece Jesus, mas quem tem Jesus sempre entrega o seu melhor. Amanhã começa a semana de trabalho. Terça-feira tem feriado, mas tem gente que vai trabalhar na terça. E terça-feira tem culto, espero você aqui. Quem diz amém? Amém, irmão. A igreja não fecha não, nem no feriado. Aí começou a semana, entregar o melhor. Dar o melhor. Eu aprendo isso, por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque eu sou servo do Senhor Jesus. Eu estou vivendo, eu vivo Cristo, aleluia. Eu estou vivendo, eu vivo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus morreu na cruz para mim, por mim e por você, para que nós pudéssemos viver muito bem aqui nessa terra, aleluia, aleluia. Olha a frase de Charles Spurgeon, viu? Segura essa. Se você procura Jesus subindo a escada do conhecimento, desce, que Ele está te esperando lá embaixo. Porque não é pela filosofia dos homens, não é pelo conhecimento da terra. É um encontro que você tem uma experiência com Jesus real através do Espírito Santo. Esse encontro que você precisa ter. Não é encontro religião para a igreja, vir ser dizimista, trabalhar na igreja. Cara, isso daí é outra coisa. Estou falando de você viver o novo. Começa agora. Ó, vê só, a gente começa a viver quando a gente entrega a vida para Jesus. Não é quando você chega nos 40, não. Você começa a viver quando você entregou sua vida para Jesus. Aí você vai entender. Você vai começar a entender. O seu destino aqui na terra. Você vai começar a entender o caminho que você tem que trilhar. É entrega para Jesus. Não é entregar para a religião. Não é viver na religiosidade, não, é ter uma experiência de novo nascimento com Jesus. Deixa eu te dizer algo, Ele é extremamente acessível. Ele é extremamente acessível, Ele está aqui nessa noite, aleluia, aleluia. Certa vez eu li uma frase que marcou demais, eu não sei quem foi o autor dela. O maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem ir à lua. O maior fato, o maior acontecimento da humanidade foi o Filho de Deus vir à Terra. Não foram os bilhões gastos pelo governo norte-americano, pelo governo da União Soviética, para botar um homem na Lua, para botar um cachorro para rodar. Já pensou, irmão? Que doidice botar um cachorro para a órbita, meu irmão. Tanto dinheiro gasto. O maior foi o Filho de Deus. Se fazer carne, comer pão que a gente come. Ele comeu o pão que a gente come. Ele tomou suco de uva que a gente bebe. Ele comeu peixe que a gente come.
Ele se cansou como a gente se cansa. Ele jejuou como nós devemos jejuar. Ele foi tentado por Satanás muito mais além. Aí multiplica agora por 3, além do que você é tentado, do que eu sou tentado. Ele foi muito, mais o inferno todo tentando Jesus e ele venceu. Ele não cometeu nenhum pecado, por isso que ele é o vencedor. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que veio, que limpa, que arranca o pecado do mundo. Ele se entregou por você para que você pudesse viver bem. Deus entregou essa palavra para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, entender aquilo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. É por isso que eu amo a Bíblia, é por isso que quando eu assumi os adolescentes dessa igreja há 10 anos atrás, eu estava assumindo os adolescentes da El Shaddai. Consagrado ao ministério, achava que sabia muita coisa, não demorou muito para saber que eu não sabia de nada. E sabe qual foi o que eu disse para os adolescentes? Vamos ver, primeiro culto que eu fiz dos adolescentes, tinham 7, no templo desse, 7 meninos aqui sentados, tudo espalhado, já pensou? Primeiro culto que eu fui fazer, e eu preguei para eles, preguei com vontade, e eu disse assim, o nosso lema para os adolescentes, o primeiro lema dos adolescentes quando eu assumi El Shaddai, sabe qual foi? Loucos pela palavra de Deus. A gente começou a colocar no coração dos adolescentes um amor pela palavra, um amor por Deus, e que refletiu, passaram-se 10 anos, os 7 multiplicaram 70, que multiplicaram para 140, a gente chegamos até aqui numa reunião de adolescentes, mais de 200 adolescentes. Porque Deus é quem dá o crescimento e Deus sempre é fiel. É Deus. Jesus tem um plano para a sua vida. Ele quer transformar seu coração. Ele quer mudar você. Sabe o que você precisa? Abrir o seu coração para Ele. E deixe que as verdades eternas da palavra façam morada no seu coração. E que você possa viver uma vida alegre, feliz e abençoada. Porque tudo que você precisa é de Jesus. Quem diz amém? Fique de pé.